Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer a dica ágil do dia. Na verdade, pela segunda vez, né? Eu fui fazer a primeira e aí eu tive uma ocorrência aqui com uns barulhos no fundo. Na verdade, meu filho queria entrar no recinto que eu estou, né? E aí eu preferi dar continuidade aqui à dica, mas no final eu resolvi fazer de novo, porque eu acho que com silêncio sai muito melhor a dica, né? Então vamos lá, pessoal. Eu sou Carol Mira, sou Master Coach, sou administradora de empresas, sou especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Também sou empresária na cidade de Osasco com a padaria Casa Carolina. E hoje eu tô aqui como facilitadora da Ágil Escola de Negócios, a convite da área de marketing, para realizar aqui pelo meu Face o painel Dica Ágil do Dia. E o tema hoje será mais produtividade com a ferramenta Pomodoro, tá bom? É o que eu prometo entregar para você aqui nessa dica de hoje. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma pergunta para a gente começar. Você sabia que o tempo é o único bem que, se você perder, você não consegue mais recuperar? Interessante isso, não? Para pensar aí. E o que acontece? Hoje nós vemos, né, as pessoas extremamente necessitadas de tempo, né? O tempo, ele é um recurso muito escasso no geral, falando aí pessoalmente, profissionalmente, tá? As nossas crianças, os nossos filhos, eles crescem ouvindo a gente sempre dizer, né? Ah, estou sem tempo, não tenho tempo, tô com a agenda cheia, tenho muita coisa para fazer e pouco tempo. São expressões comuns hoje na vida dos profissionais contemporâneos, certo? E aí eu trago aqui para vocês a reflexão de um pensador, o Victor Hugo, onde ele dizia que o tempo, que a vida já é curta, né? Só que a gente acaba encurtando mais ela porque a gente desperdiça tempo, tá? E essa é uma grande realidade, né? Muitas vezes a gente acaba desperdiçando o nosso tempo com atividades que são desnecessárias, ou até então, muitas vezes, atividades delegáveis, né? E aí o que acontece? Nós temos aí no nosso dia, todos os dias, 1440 minutos para nós usarmos. E ainda assim, é muito comum as pessoas reclamarem dizendo que tem muitas coisas para fazer e tem pouco tempo, né? E aí eu faço uma pergunta: quando será que talvez uma dessas pessoas parou para realmente avaliar a sua rotina e entender de todas as atividades que ela realiza dentro do seu dia, quais são aquelas atividades que são desnecessárias e quais são aquelas atividades que talvez são delegáveis e ela acaba realizando? Quando a gente deixa de fazer essa análise, muitas vezes a gente acaba utilizando o nosso tempo em atividades que de fato não são importantes, né? E isso causa aquela sensação de que a gente está sem tempo. Como que é a tua realidade aí? É diferente desse cenário? Sim ou não? Fala pra mim. E aí o que acontece? Tem uma boa notícia dentro desse cenário, né? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que dá pra gente administrar o tempo melhor, tá? O que talvez você precise, sempre dá, pessoal, mas o que talvez você precise seja de uma técnica ou de uma ferramenta que possa sim te ajudar a ter melhores resultados, uma técnica de gestão de tempo. Então, se você acredita verdadeiramente que você tem esse potencial aí de melhoria, fica comigo até o final dessa dica de hoje, que eu vou trazer uma ferramenta, uma técnica incrível para você. E aí, o que é essa gestão do tempo, né? A gestão do tempo é a gente fazer aí um processo de priorização, de organização das tarefas que envolvem o nosso dia, de uma forma que a gente consiga entender qual que é o tempo que nós temos e como encaixar essas tarefas dentro desse tempo de uma forma produtiva, de uma forma eficiente, né? Fazer a gestão do tempo é um processo que vai te demandar tarefa, vai te demandar processos, vai te demandar decisões para que você consiga fazer essa coordenação dos seus objetivos
levando em consideração a limitação de tempo que você tem. Mas é muito importante trazer esse gerenciamento consciente do tempo para que a gente sempre consiga produzir mais com menos, produzir mais e melhor, né, em relação ao nosso tempo. E aí, ao final do dia, talvez ter um tempo livre para descanso e para momentos de descontração, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente se propõe a realizar, né, o controle aí do nosso tempo, fazer a gestão do nosso tempo, de uma certa forma a gente já se compromete a fazer melhor aquilo que nós estamos nos propondo, sabe? A gente já vai com uma mentalidade, poxa, eu tenho esse tempo para fazer isso, então eu vou dar o meu melhor nessa atividade. Intuitivamente isso acaba acontecendo também, tá bom? E até a dica que eu vou trazer para você hoje, ela é realmente para isso, é para que você passe a ter muito mais produtividade, né, para que você consiga trazer aí o teu foco de uma maneira assertiva para realizar aquela atividade que é importante para você. Eu trago essa dica para você porque essa ferramenta é uma técnica que eu uso e eu acho muito relevante. Eu tenho visto grandes resultados aí na minha administração do tempo, né, na minha produtividade por conta de utilizar essa técnica. E o nome dessa técnica é técnica Pomodoro. Isso mesmo, fala aí, gente, Pomodoro. É um método, né? Essa técnica é um método de gerenciamento do tempo que foi criada no final dos anos 80 pelo Francesco Cirillo. E o que acontece? Ele colocou esse nome na técnica porque para controlar o tempo ele usava aqueles relógios com formato de tomate para fazer aí toda a medição dele, aí acabou ficando o nome de técnica Pomodoro. Mas é uma técnica muito simples, muito assertiva e que pode te trazer muitos resultados a partir de amanhã, 8 horas da manhã, tá bom? Como que ela funciona, né? A grande sacada dessa técnica é o quê? É que você passe a dividir o seu tempo em blocos de 25 minutos, ou seja, um Pomodoro corresponde a 25 minutos, tá? E a ideia é que quando você tem um fluxo de trabalho destinado aí para um tempo certo, o teu cérebro ele já começa a entrar num processo de maior agilidade, tá? E aí você tem mais facilidade de estimular o teu foco. E a ideia é essa, você vai focar numa única tarefa, num período de 25 minutos. Durante esses 25 minutos você não vai ter intervalo, não vai ter interrupção, tá? Para que você dê realmente a sua melhor performance na execução da tarefa. Então eu vou explicar para você como que você vai executá-la. Primeira coisa, para você usar essa técnica, eu recomendo que seja com algo que verdadeiramente seja importante para você, né? Escolha aí a tarefa do seu dia que seja mais importante, pode ser execução, planejamento de um projeto, e aí você traz ele para dentro dessa técnica Pomodoro. Precisam ser objetivos que estejam alinhados aí com a tua meta, né? Com seus objetivos de vida, tá bom, pessoal? Para que você dê prioridade na coisa certa, sempre tenha isso em mente. Depois, escolheu a tarefa que você vai pegar para colocar dentro do Pomodoro? Escolhi, Carol. Então, qual que é o segundo passo? Você vai ajustar o seu timer do celular, que é o Pomodoro. Você vai lá e põe no celular, cronômetro, 25 minutos. E aí você vai começar a focar na tarefa. Então, 25 minutos você focado, trabalhando com toda assertividade nessa tarefa, sem olhar pro lado, tá? Passou os 25 minutos, vai apitar o timer e aí você vai fazer uma pausa curta de 3 a 5 minutos. Uma pausa para espreguiçar, levantar, dar uma volta, ir ao toalete, tomar uma água. Faz a pausa. Logo depois dessa primeira pausa de 3 a 5 minutos, você volta para mais um Pomodoro, mais 25 minutos focado de forma assertiva aí nas suas atividades, tá? E aí depois, mais uma pausa de 3 a 5 minutos. O ideal é que você faça aí 4 Pomodoros.
E outra dica, a cada 4 pomodoros feitos, cumpridos, você aí já dá um espaçamento maior. Ah, eu preciso de mais 2 pomodoros, então aí você espaça em uns 15 minutos para dar realmente aquela relaxada, porque senão começa a ficar muito maçante, né? E aí quando fica maçante deixa de ter rendimento, cai o teu rendimento, e aí você volta para a técnica novamente, tá? O criador desse método, ele criou realmente para que fosse algo bem rigoroso, tá? Então, o que eu quero reforçar aqui com você, as pausas durante os 25 minutos não existem. Elas só vão existir se de fato forem algo muito urgente. Ah, mas estou lá nos 25 minutos fazendo a minha tarefa e lembrei que eu tenho que fazer outra coisa. Pega um papel, anota e depois você faz. O segredo é, sem pausa, 25 minutos, coloca toda a tua intenção, coloca toda a tua assertividade para que você realize aquela tarefa. E, gente, é interessantíssimo como a gente consegue produzir tanto em tão pouco tempo. Vocês vão fazer o teste aí a partir de amanhã e vocês vão perceber realmente que é um método rígido, mas que é um método que traz grandes resultados em relação a foco, tá? E de novo, o objetivo dessa técnica é direcionar você de uma forma mais assertiva para a realização dos teus objetivos. Pensa comigo aqui, se você focar 4 blocos de 25 minutos, ou seja, aproximadamente 2 horas naquela atividade que você precisa executar e fazer isso com repetição todos os dias, né, trazendo essas coisas principais, mais importantes para dentro desse método 2 horas por dia, pensa como que os seus resultados não vão aumentar. Pensa os resultados que você vai ser capaz de construir daqui para frente, né? Muitas vezes a gente acaba trazendo essa tarefa para 2 horas e consegue fazer, até às vezes muito mais, né? E se a gente não tem um método, muitas vezes eu passo a manhã inteira para resolver aquela tarefa. Por quê? Porque eu me permito ter interrupção, eu me permito pensar em outras coisas, eu me permito viver a síndrome do multitarefa. Então veja, a técnica é exatamente isso, é trazer você para um desafio de 25 minutos, que é um pomodoro, onde você vai executar aquilo que é importante, pausa mais 25 minutos até o tempo que for preciso, tá? Gente, vocês têm uma ferramenta aí que vale ouro nas mãos a partir de hoje, tá? Muitas pessoas acabam procrastinando, deixam sempre para depois e muitas vezes é porque elas não têm um método que as desafie a realmente dar o melhor delas. Então, com esse método, eu digo para você, ou você procrastina ou você coloca o Pomodoro aí na sua vida e traz isso para tua carreira e começa a colher os resultados disso tudo, tá? Só pra gente fechar, lembre-se, o que diferencia pessoas de sucesso das pessoas de não sucesso é verdadeiramente a capacidade de agir, de colocar técnicas, ferramentas em ação, tá bom? Gente, a dica tá dada, né? Mas a decisão aí de começar a utilizar essa ferramenta, ela é 100% tua, tá? Conte comigo, tenha uma boa sorte aí na realização dessas tarefas e compartilhe essa dica com pessoas que precisem administrar melhor o seu tempo. Esse vídeo, essa dica vai ficar gravada lá no YouTube da Ágil Escola de Negócios para que vocês possam sim compartilhar e assistir mais vezes se precisar. Muito obrigada, minha gratidão pelo tempo de vocês. Até mais!